Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Diz assim a palavra de Deus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito isso mesmo, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém, queridos? Amém. Até aí. Queridos irmãos, capítulo 8 do nosso credo fala sobre as criaturas espirituais. E é interessante como nós temos que saber, ter a consciência de quem são de fato as criaturas espirituais. Vamos falar um pouco sobre os anjos. É uma dúvida, né, irmãos, que todos nós temos, é acerca dos anjos. Será que realmente existe visão de anjos? Será, irmãos, que realmente os irmãos acreditam em anjo da guarda? Né? Acredita naquele anjo que está ali do lado, guardando, protegendo toda hora? Né? O que a Bíblia fala sobre isso? E em que nós, crentes assembleanos, cremos em relação a esse assunto? Eu vou começar dizendo aos irmãos que nós cremos, professamos e ensinamos que os anjos são uma ordem sobrenaturais de seres celestiais criados por Deus antes da fundação do mundo. Então, os anjos são seres celestiais, né, irmãos? Aprendam isso. Se são seres celestiais, eles não são vistos aos nossos olhos carnais, porque são seres celestiais. A nós não foi dado direito, né? E aliás, por consequência do pecado, inclusive, de ver seres celestiais, de conviver com eles, conversando, não é, irmãos, face a face, como conversamos uns com os outros. Então nós cremos, confessamos e ensinamos que os anjos são uma ordem sobrenatural de seres criados por Deus antes da fundação do mundo. Nós cremos que eles são seres espirituais. Versículo 14 que nós acabamos de ler diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores? Ou seja, o que são os anjos? Espíritos ministradores. Tá certo? Se é espírito, está além da nossa capacidade, inclusive, de enxergar. Tá certo, irmãos? Eu já vou falar para os irmãos se há possibilidade de nós vermos ou não. Mas, a princípio, são seres espirituais. E a Bíblia diz no versículo 14: enviados para servir a favor
daqueles que hão de herdar a salvação, então nós sabemos que os anjos são seres espirituais criados por Deus, foram criados por Deus antes da fundação do mundo. Quando o mundo foi feito, os anjos já existiam. Tá certo, queridos? O termo anjo, irmão, significa mensageiro. E na Bíblia Sagrada é o termo que é usado para designar esses seres celestiais. Né? Também no original, do hebraico, também se você for traduzir do hebraico para o português, a mesma palavra anjo, traduzido dos originais, também pode significar seres terrestres, humanos e também anjos do mal. Então é o tipo da palavra na Bíblia Sagrada que nós temos que prestar bem atenção ao contexto para nós não nos confundirmos a quem que a Bíblia está se referindo exatamente. Há poucos dias, Mário Newton, estudando ali as palavrinhas dele de hebraico, dando os primeiros pulos, né, que ele está dando, e ele disse a mim: pai, interessante como as palavras em hebraico, elas são complexas. Uma hora pode significar uma coisa, outra hora outra, e se a gente não estiver atento ao contexto, a gente pode se enrolar com a tradução. A gente pode traduzir errado, atribuir a Deus o que não é dele, ou atribuir ao outro lado o que seria de Deus, não é? Inclusive pecando. Irmão, os anjos, eles são organizados em milícias espirituais que povoam o céu. Os anjos não são desorganizados. Por sinal, eu vou falar uma coisa chocante para os irmãos. Não só os anjos do céu são organizados, como também os do mal. Vocês sabiam, irmãos, que os anjos do mal são extremamente organizados? São organizados, trabalham em série. Estou falando de anjos. A gente tem um monte de anjos decaídos. Mas antes de cair, eles aprenderam a trabalhar. Eles trabalham de forma extremamente organizada. Quer ver uma coisa? Uma vez Thaisa conversava comigo, foi a primeira vez que eu falava isso de uma maneira mais técnica. E uma vez ela falou com a simplicidade e sabedoria que Deus deu a ela disse assim: mas você já observou que quando acontece uma coisa ruim aqui, acontece outra ali do mesmo jeito, acontece outra do mesmo jeito ali, do mesmo jeito ali, e vai acontecendo? Por exemplo, já que a maioria aqui hoje é de mulheres, você já viu que de um tempo para cá, teve uma época aí que estava na moda o famoso feminicídio, assim que chama, Thaisa? Feminicídio, né? A violência contra a mulher, né? Estava na moda. E você viu que aconteceu uma coisa aqui em Santa Catarina, aconteceu outra do mesmo jeito lá no Nordeste do Brasil, outra do mesmo jeito no Sudeste, outra do mesmo jeito no Norte. Quando acontece desastre natural é interessante. Agora em São Paulo teve até chuva de poeira aí, que eu nunca tinha visto. Né? Tempestade de poeira, aquela poeira vermelha, tomando a cidade ali. Sabe o que é isso, irmãos? Isso aí é porque o mal também se organiza. Agora, para a nossa boa notícia é que os anjos, eles são organizados em milícias espirituais que povoam o céu. Quer ver? Vire a página da sua Bíblia aí, o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Capítulo de número 2. E versículo de número 13. Evangelho segundo o evangelista Lucas, capítulo 2, versículo de número 13. Diz assim, ó: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Olha que coisa bonita. E no mesmo instante aqui fala dos pastores de Belém. É aquela passagem que narra sobre os pastores de Belém. E a Bíblia Sagrada diz que após o sinal que foi visto no céu, no mesmo instante, apareceu também com o anjo, né? Apareceu juntamente com o anjo, uma multidão, presta atenção ao texto, uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo. Presta atenção, irmãos, que apareceu juntamente com o anjo um coral. Diga uma coisa, irmã Sônia, se esse coral fosse uma bagunça, será que a gente entendia o que eles estavam cantando? Imagine aí, cada um assim cantando num tom diferente, cada um fazendo a sua própria maneira. Você vê que era uma coisa tão organizada
que o evangelista ali registrou, que eles cantavam glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ou seja, a gente deduz pelo texto que era uma coisa extremamente organizada. Você observa, dá até para a gente especular como era, não é? Dos anjos, da multidão de seres celestiais que apareceram com aquele anjo, você imagina que tinha os tenores, né? Tinha os baixos, tinha os contraltos, sei lá, tinha lá todas as vozes do coral, não é, irmãos? Todas as vozes possíveis estavam presentes ali naquele grande coral, naquele momento. Se imagine aí como foi uma coisa bonita. Agora, irmãos, não só isso. Os anjos, eles não são meras figuras de retórica, nem emanações cósmicas. Nós não podemos ver pelos nossos olhos naturais, porque são seres espirituais, mas eles não são lenda, tá certo? Nem são manifestações cósmicas, assim, extraterrestres, não. Os anjos são reais, e eles habitam os céus. Quer ver o que o próprio Jesus disse? No Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 18, Mateus capítulo 18, versículo 10, Jesus falando, ele diz assim, Mateus 18, versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus, vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque vos digo, que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Você observa, Jesus testemunhando acerca dos anjos. Primeiro, que os anjos são seres reais. Os anjos existem, irmãos. Tá certo? Segundo, que eles habitam os céus. Eles estão no céu. Os anjos não habitam a nossa casa. Eles habitam o céu. E eu vou já dizer aos irmãos como que os anjos eles chegam na nossa casa. Então, de todas as criaturas, os anjos e os homens, ele possui, são as criações de Deus que possuem natureza racional e espiritual. Deus dotou o homem e os anjos da capacidade de pensar e de tomar decisões, tá certo? E os torna superiores às demais criaturas irracionais. Agora, irmãos, Deus dotou os homens e os anjos da capacidade de pensar e de tomar decisões, de falar e de raciocinar. Agora preste atenção a uma coisa interessante. E os anjos, no entanto, eles são superiores, assim como os homens, do que as criaturas irracionais. Agora, qual é a diferença dos anjos para a gente? Eu já falei, é porque nós somos seres físicos, né? Nós temos carne, a carnalidade. Os anjos são seres espirituais, porém, eles pensam, tá certo? Eles tomam decisões, eles entendem o que a gente fala, eles têm sentimentos, tá certo? Vocês imaginam isso daí. Quanto aos anjos, na Bíblia Sagrada, os nomes dos anjos, no Antigo Testamento, os anjos são chamados de santo, ora são chamados de vigias ou vigilantes, ora eles são chamados de exército, se refere aos anjos como exércitos, anjos, tronos, dominações, principados e potestades, tá certo? Então, dependendo do contexto, nós vamos ter os anjos, eles sendo citados de alguma maneira na Bíblia Sagrada. Quer ver? Vou mostrar aos irmãos no Antigo Testamento e também no Novo. Primeiro, abra sua Bíblia no livro do Deuteronômio. Livro do Deuteronômio, capítulo de número 32. Deuteronômio 32. Aliás, 32 que eu digo é 33, versículo de número 2. Deuteronômio 33, versículo de número 2. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir. Resplandeceu desde o monte de Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Você observa, falando acerca de Deus, ele veio com 10 milhares de santos. Esses santos aí, irmãos, é o que nós podemos traduzir nesse contexto como os anjos. Esse texto do Deuteronômio fala da majestade de Deus.
E falando sobre Deus, fala dos 10 milhares de santos que havia ao seu redor. Não pode ser a igreja glorificada, porque a igreja não estava no céu ainda na época da repetição das leis. Tá certo? A igreja não está no céu ainda. Então aqui fala dos milhares de anjos, que a Bíblia chama de santos. Quer ver? Vire também a página da sua Bíblia ao livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 4, versículo de número 13. Daniel 4, versículo 13. Olha o que é que diz aí. Onde fala do edito do rei e do sonho, de uma árvore grande e a loucura do rei. Daniel capítulo 4, versículo 13 diz assim: estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo descia do céu. Você observa, Daniel teve a visão de um anjo, tá certo? E ele chama o anjo de vigia. Ele diz que eis que um vigia, tá certo? Um vigia, um santo estava descendo do céu. Olha aí agora o livro dos Salmos, irmãos. Salmos de número 148. Salmos 148. Verso de número 2. O que é que diz? Ainda fazendo menção aos anjos, agora nós temos os anjos sendo identificados como exércitos. Veja aí, Salmo 148, verso de número 2. Diz assim: louvai-o, louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, Ou seja, os anjos sendo identificados como exércitos. Agora abra a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16. Vocês podem ir anotando essas referências, que elas são importantes, viu, irmãos? Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Olha o que é que diz. A epígrafe do texto aqui fala acerca da caridade, da oração de Paulo, há uma série de coisas. Colossenses 1,16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi feito por ele e para ele. Você observa, esse versículo fala das coisas visíveis e fala das coisas invisíveis, como prova de que os anjos são seres, o que, irmãos? A nós invisíveis, tá certo? Então aqui fala das coisas visíveis e invisíveis, tronos e dominações, mas também principados e potestades, tá certo? Olha, também tem mais alguma coisa que eu quero falar hoje para os irmãos. Nós entendemos, irmãos, que os anjos, esses seres espirituais, como eu já falei para os irmãos, eles podem ser bons ou podem ser maus. Tá certo? Existem anjos bons e existem anjos maus. Todo mundo sabe que quando Satanás caiu, ele levou consigo multidões, irmãos, de anjos do céu, caíram juntamente com ele. Então são anjos que estão a serviço do mal. Olha, o anjo do Senhor no Antigo Testamento é muitas vezes identificado como o próprio Deus. Tá certo? Glória a Deus por isso. O anjo do Senhor no Antigo Testamento, particularmente quando está com letra maiúscula, quando aparece anjo com letra maiúscula, ele se refere ao próprio Deus, pois também Deus se manifesta de forma angelical. Por exemplo, aquele ser que aparece a Gideão: Senhor é contigo, varão valoroso. A gente vê lá no contexto de Gideão, que vem abra aí sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6. Abra aí Juízes 6. Eu até falei, chamei a atenção disso aí para os irmãos. Juízes capítulo 6. A epígrafe é: o anjo fala com Gideão. Se os irmãos olharem o versículo 11,
de Juízes 6, diz assim, ó: então o anjo do Senhor. Você perceba que esse anjo está com A maiúsculo, tá certo? Esse anjo é a prefiguração do próprio Deus, é uma manifestação de Deus. E nós temos mais à frente, quer ver? Nós temos mais à frente a comprovação de que esse anjo era Deus, o próprio Deus. Aqui, ó, versículo 21, diz assim, versículo 21: e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu a seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Jeová, que viu o anjo do Senhor face a face. Né? E tem outro versículo aqui que eu queria mostrar aqui com os irmãos. É o versículo de número 14. Olha aí o versículo 14. Diz assim, né? Está aqui anotado na minha Bíblia, inclusive. Versículo 14, eu falei para os irmãos. Então, aí agora não fala anjo. Vai ver o versículo 14, diz: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então você observa que o anjo do Senhor, na verdade aqui, era o próprio Deus, né? Era o próprio Deus aparecendo a Gideão em forma de anjo. Por que Deus apareceu a Gideão em forma de anjo, irmãos? Porque Gideão não sobreviveria se o próprio Deus aparecesse para ele. Ele não poderia continuar vivo se o próprio Deus aparecesse para ele, né? Então Deus aparece em forma de anjo. Então o anjo do Senhor também aparece no Antigo Testamento como uma manifestação pré-encarnada de Jesus Cristo. Quer ver uma coisa? Ó? Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 22. Olha o anjo aí como a prefiguração do próprio Jesus Cristo. Capítulo de número 22, versículo 11 e 12. Diz assim, ó: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, aliás, Abraão não, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Tá certo? Nesse caso aqui, irmãos, o anjo do Senhor que bradou, ele prefigura o próprio Cristo. O sacrifício de Abraão, ter levado Isaac lá na terra de Moriá, no monte que Deus mostrou, era uma prefiguração do próprio sacrifício de Jesus Cristo. Tá certo? Então os irmãos observam aí, vão observando como os anjos do Senhor, como essa história de anjo é séria. Agora, para a gente terminar, eu quero começar a falar da natureza dos anjos, para os irmãos não terem medo. Olha aí, irmãos, que como seres espirituais, quero dizer aos irmãos, lembrar aos irmãos que não é todo mundo que está preparado para ver um ser espiritual. Lembre-se sempre disso, tenha temor. Isso nos faz crescer espiritualmente. Você imagina, uma vez eu disse, você imagina aí você dormindo e você acordar de noite com sede branco no seu quarto, batendo as asas, não é? Um ser resplandecente, assim, espiritual, batendo as asas na sua frente. Muita gente infarta e morre, não é? Muita gente vai gritar um grito que a quilômetros de distância vão ouvir. Não é verdade? Dá aquele grito assim, aquele mão forte, vai ecoar. Não é verdade, irmão? É verdade. Porque não é todo mundo que está preparado para ver um ser espiritual. Uma vez um irmão, ele via tanta coisa. Eu fui chamado numa congregação de um setor que eu dirigia, porque tinha um irmão que estava tendo umas visões lá e estava atribulando o povo. O irmão estava vendo um bocado de animal em cima do povo. Aí eu cheguei lá e disse: é um obreiro. Aí eu disse: rapaz, que arrumação é essa? Aí ele disse: não, pastor, Deus me mostra um macaco pulando no ombro dos irmãos. Teve um dia que Deus mostrou um irmão pregando ali, um monte de galinha em volta dele, comendo milho. Outro dia Deus mostrou um leão. Eu disse: rapaz, tenha cuidado. Tenha muito cuidado na sua vida.
Aí ele disse, por quê? Eu disse, porque no dia que Deus lhe mostrar essas coisas, você nunca mais vai querer entrar na igreja com medo. Diga aí, você entrar na igreja para cultuar a Deus, e de repente você tem a visão de um macaco pulando nos bancos. Vai correr, meu irmão. Teve um irmão que veio orar comigo de madrugada. Eu falei para os irmãos, sabe que eu criei uma sabiá ali. Domingo eu dei o nome para ela, irmã Marilene. Estava na lição, Nebuzaradã. Né? O oficial ali do rei de Nabucodonosor. Nebuzaradã, o nome da sabiá. Ela é legalizada, certinho, no IBAMA, está ali, tem uma anilha, tem o documento dela certinho. Só que ela é meio mal assombrada, a senhora sabe disso. Se vê uma luzinha, ela pula de noite e mete pau a cantar. E o irmão estava comigo sentado ali, ele disse, pastor, eu queria orar com o senhor no culto matutino, ali no computador, se tem problema. 4 horas da manhã me chama que eu estou acordado ali, 20 para as 4 já estou ali, já preparando o ambiente. Aí ele veio. Aí entrou ali, aí eu acendo 2 luzinhas assim, porque se eu acender a luz ali, a danada não deixa eu falar, faz barulho. Aí eu pego, acendo 2 luzinhas, daquela luzinha redonda que o povo faz live hoje em dia. Vai para ali só a penumbra, né? Ali para a lavanderia onde ela fica. Daqui a pouco ela pulou no forro da gaiola, pô! Aí eu vi que o irmão estava do meu lado, eu vi o braço dele se arrepiou todinho. Só com o barulho dela pulando. Pô, aí ele já levantou, eu fiz de conta que eu não estava vendo. Continuei, Senhor, abençoa teu servo, ele do meu lado ali, meu cabreiro. Aí quem já viu a sabiá cantando, de meia hora ela dá alvorada. Ela faz, né? Dizem que ela dá o horário ali, de meia hora. Quando ela deu aquela cantoriazinha, o irmão disse assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Eu disse, mas é frouxo. Se já pensou isso, vindo para o culto e tendo uma visão do macaco pulando nos bancos? Se ele entrava mais na igreja? Não entrava, irmão, não entrava. Ficava com medo, eu não vou mais na igreja não, que era mal assombrado. Mas não é verdade. Se não tem medo de uma sabiá cantando de madrugada, imagine se estivesse tendo visão de um macaco, não sei de quê, ou mesmo de um anjo. Né, irmãos? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Os anjos, eles são criaturas espirituais de poder extraordinário. Olha, irmãos, isso é muito sério. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele temeu, tá certo? Ele temeu. Ele tem uma hora que quando ele percebe que ele está falando com o anjo do Senhor, ele diz assim, ah meu Deus, eu vi Deus, eu não sou digno. Ele entra em pânico, eu vou morrer. Né? O anjo que falou com José, falou em sonho. José, não intente deixar Maria, porque o que nela está gerado foi concebido pelo Espírito Santo. Né, irmãos? Então, a gente tem que analisar a Bíblia com cuidado. Há poucos dias eu fui visitar uma congregação, das que eu supervisiono, e o irmão disse no culto que estava tendo uma visão de um anjo descendo do céu de bicicleta. Não, de bicicleta não, de skate. Aí eu já fiquei de pé e já disse assim, não, irmão, amém, acabou o seu tempo, pode sentar. Não pode enganar o povo. Não engana o povo, tem que levar as coisas a sério, não é verdade? Os anjos, eu vou dizer para os irmãos quem são os anjos, para a gente terminar. Os anjos são criaturas espirituais, irmãos, com poderes extraordinários. Quer ver? Ó, só para a gente lembrar, pega a sua Bíblia, não solta a sua Bíblia não. Abra no Salmo de número 103. Salmo 103 e verso de número 20. Salmo 103 e verso 20, onde diz assim, ó, bendizei ao Senhor, anjos seus. Aí olha o que é que o salmista diz. Salmo 103, verso de número 13. Tá certo? Convida-se a louvar a Deus por amor da sua graça. Olha o que é que diz o verso de número 20. Diz assim, bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder. Olha que coisa maravilhosa. Olha quem são os anjos, magníficos em poder. Aí a Bíblia diz aqui, ó, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Veja que os anjos são magníficos em poder, e eles obedecem à voz de quem, irmãos? Obedecem à voz de Deus, tá certo? Obedecem à voz de Deus. Agora, os anjos estão acima dos seres humanos. Olha aí, irmãos, segunda carta do apóstolo Pedro, a gente está terminando já, 2 Pedro, só para a gente não deixar o raciocínio pela metade. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 11, diz assim, ó,
2 Pedro, eu me enrolei, eu abri em 1 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 11. Diz assim, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronuncia contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Então, eu vou deixar os juízos para a próxima terça. Mas observe, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder. Agora, para a gente terminar, os anjos têm status superior aos seres humanos, além de mais conhecimento que os seres humanos. Todavia, irmãos, é importante a gente saber que os anjos não são ilimitados, pois eles são criaturas, e como criaturas eles não conheciam os planos eternos de Deus, tá certo? Apesar dos anjos serem superior aos homens, porque são criaturas celestiais que estão no céu, eles não são ilimitados. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Alguém lê para mim aí, Efésios capítulo 3, versículo 9. Alguém que encontrar, lê aí, bem alto para todo mundo ouvir. Efésios capítulo 3, versículo 9. Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, e desde os séculos este oculto em Deus que ele confiou. Amém. Os anjos são limitados em poder e não ilimitados, tá certo, irmãos? Agora, volte aí a sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 12. Vão anotando aí. Isso aqui é importante, Os anjos não são oniscientes. O que significa isso, irmãos? O que significa que os anjos não são oniscientes? Os anjos não sabem o que a gente pensa. Eles não leem o nosso pensamento, tá certo? Nem os anjos bons, nem os anjos maus. Vou falar uma coisa para vocês, O Satanás não sabe o que você pensa. Ele escuta o que você fala, não é? Ele sabe, ele vê o que você faz, mas ele não sabe o que você pensa. A onisciência é um atributo exclusivo de Deus. Olha aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, o que é que diz? Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Você observa que os anjos escutam o que a gente fala, mas eles não conhecem os planos de Deus. Eles não sabem o que Deus pensa, muito menos o que a gente pensa. Tá certo? Os anjos não são oniscientes. Também, irmãos, só agora a gente termina. Os anjos recusam a adoração, e aqui eu termino. Tá certo? Os anjos recusam a adoração. Não adore anjos. Teve um corinho uma vez na igreja, uma das primeiras igrejas que eu dirigi, eu proibi aquele corinho, era o corinho da época, que dizia assim: vejo um homem de branco dentro da congregação. Lembra desse corinho? Vejo um homem de branco com um cântaro na mão, né? Aí eu disse assim: pare de cantar isso aqui. Mas sabe por que eu proibi? Porque tinha todo mundo que ia pregar, dizia assim: irmão, o anjo está aqui, irmão, adore o anjo. O anjo está aqui, chama o anjo, não sei o que. Eu digo: não, está errado, irmão. Está errado. Hoje alguém postou no grupo ali, quem está no grupo, eu criei um grupo só para enviar oração. Porque às vezes a gente manda oração no grupo da igreja e tem pessoas que não gostam, né? Lota o celular, não sei o quê. Daí eu só mando aviso no grupo da igreja. E eu criei um grupo à parte só para quem quer oração, fazer pedido, né? Aí entra naquele grupo ali. Aí coloquei meu nome lá. E aí, irmãos, hoje uma irmã colocou lá: oração tem, ela não congrega conosco, congrega lá em nós. DDD do celular dela é 84. Né? Vocês podem ver lá, quem está no grupo, veja depois. Mas é por isso que eu estou falando, senão eu não falaria aqui se fosse uma das nossas. Aí ela botou assim: irmão, a nossa oração tem poder, tem muito poder nossa oração, tem muito poder. E deu vontade de eu responder ali, mas eu não respondi para não parecer que eu estava ofendendo a irmã. Mas a oração da gente não tem poder não, irmão, não se engane com isso não. Não se engane com isso.
A oração não tem poder. A oração é uma ferramenta que Deus nos deixou para nós chegarmos até a presença dele. Quem tem poder, quem? É Deus. Quem ora, irmão, eu não oro assim para estar ali, Everton, vamos supor que Everton esteja enfermo. Aí vamos orar para Deus curar Everton. A minha oração não é direto para Everton. A minha oração ela é para Deus. E eu peço a Deus, para Deus curar Everton. Por exemplo, eu estou com um problema na minha casa, vamos supor, na minha família, e eu quero que Deus resolva o problema, ou eu preciso de um milagre, eu não vou, a minha oração não é para o problema, a minha oração é para Deus. Deus é que tem poder. Da mesma maneira, os anjos recusam a adoração. Quer ver? Ó, abra sua Bíblia aí no Apocalipse, capítulo 19, eu vou terminar aqui, eu prometo. Apocalipse 19, e versículo de número 10. Apocalipse 19, versículo 10. Diz assim, ó. Apocalipse 19, 10. Diz assim: E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele me disse: Olha, não faças tal, sou teu conservo, certo? Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você está vendo o que o anjo disse a João? Vou repetir para os irmãos. O anjo disse assim, ó, João dizendo, não é? Porque o Apocalipse é João falando em primeira pessoa. João foi arrebatado em espírito, e em espírito ele teve algumas visões. E ele diz aqui, ó, e eu, não é? E eu lancei-me a seus pés. E eu, o eu minúsculo é João falando, né? E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele me disse: Olha, não faças tal. Aí ele diz: ó, não faças tal, ponto e vírgula. É como se fosse um porquê esse ponto e vírgula. Ele justifica: porque sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Aí ponto e vírgula novamente. Aí ele diz: adora a Deus, né? Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então os anjos recusam a adoração. Antes eles adoram a Deus e a Cristo. Já que a gente está ainda no livro do Apocalipse, abra aí Apocalipse 7, só para a gente fechar aqui com chave de ouro. Apocalipse capítulo 7, versículo de número 11. Diz assim, ó, só para a gente ver isso aqui. Os anjos, eles recusam a adoração, como a gente viu em Apocalipse 19, 10. Antes, eles adoram a Deus e a Cristo. Olha aí, Apocalipse 7, versículo 11, o que é que diz? Diz assim: E a todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais. Você observa, estava lá o trono, os anciãos, os animais, e ao redor estavam os anjos. Você observa, ó, olha o que o versículo diz: E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus. Aí versículo 12 diz, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Né, irmão? Você observa que a Bíblia, ela tem pontos onde ela é o quê? Absoluta. Né, irmãos? Isso é importante. A nossa adoração é a Deus. Me diga uma coisa, isso aqui esfria o crente ou acende mais? Acende mais o fogo, irmãos. Tem fogo estranho aí, não tem? Tem fogo estranho por aí. Não digo na nossa igreja, mas tem fogo estranho por aí. Você lembra dos profetas de Baal? Clamavam, se retalhavam, não acontecia nada. Sabe por quê, irmãos? Estavam adorando as pessoas erradas. Você observa, tem lugares, eu sou pentecostal, irmão, sou pentecostal, batizado no Espírito Santo, creio na atualidade dos dons, peço a Deus que guarde a vida dos profetas na minha igreja, continue os usando com poder, com autoridade. Quando Deus me usa, usa mesmo. Tem hora que a gente não se segura, né, irmão? Tem hora que a gente se solta. É lógico que a gente se controla o máximo, mas tem hora que você dá lugar.
Todo pentecostal gosta disso, não tem como esconder, como segurar toda hora. Agora, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem coisa estranha. Embora seja pentecostal, mas todos nós somos aqui na igreja. Você vê como essa igreja é bonita. Uma glória de Deus são os nossos cultos, mas a gente para ouvir a Bíblia. Por isso que a glória de Deus cai aqui na igreja. Eu duvido, se eu começar a pregar sobre anjo aqui, e eu disser assim, dê glória ao anjo, eu sei que nenhum de vocês não dá glória. Tenho certeza disso. Dê glória ao anjo aí, igreja. Eu sei que vai ficar todo mundo calado olhando para mim. Glória ao anjo. Receba aí o anjo de branco. Eu tive um pastor, que Thaís já conheceu, que foi um dos pastores mais duros que eu conheci na minha vida. Quando eu contar a história, ela vai lembrar quem é. Que uma vez eu fui pregar na igreja dele, daí os irmãos começaram a dizer que o varão estava passeando na igreja. O varão está passeando na igreja, o varão de branco, tal, até aí tudo bem. É o anjo desceu. Segura o anjo aí, quem segurar o anjo dá vitória. Aí ele se levantou da cadeira dele, aí pegou o microfone e disse assim, pronto, irmão, vamos botar ordem no culto de novo, porque esse varão de branco está fazendo bagunça. Não é para ninguém pegar na aula de varão e de anjo nenhum aqui. E você sabe quem é, né? Já lembrou quem é. E pronto. Outro dia um irmão estava pregando, aí saiu do altar da igreja e saiu pregando pela igreja. Aí ele pegou, foi lá e disse assim, irmãos, fiquemos de pé, que até o pregador já foi embora. Ó. Vamos ficar de pé. Eu ia pregar num turno diferente, era um culto que demorava o dia inteiro, dividido em turnos. Aí eu estava lá para pregar no turno seguinte. Aí o irmão saiu pregando no meio da igreja, aí ele disse, vamos ficar de pé, que até o pregador já deixou o altar. E vamos orar, encerrando esse turno. O homem voltou assim, cabeça baixa. Aí ele disse, pronto, agora Mário Sérgio é o próximo, você prega. Eu disse, Jesus, tem misericórdia de mim. Vai que eu apanho também aqui. Irmãos? Então a gente não adora outros seres. Você observa que isso engrandece a Deus. Quando a gente entende que a adoração, o louvor, a honra, a majestade, irmãos? A glorificação, ela é exclusiva do nosso Deus. Ela é exclusiva, irmãos, do nosso Deus, e nós não podemos dividir com mais ninguém. Amém, queridos? Deus abençoe. Na próxima terça eu vou continuar em nome de Jesus.